Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós temos estudado, começamos a olhar um pouquinho para o Sermão da Montanha, e a gente, quando começa a estudar o Sermão da Montanha, logo vai se deparar com as bem-aventuranças. E a gente está tentando tirar princípios do cristianismo ensinados pelo Senhor Jesus em todo o Sermão da Montanha. E o primeiro princípio que a gente tem aprendido nas bem-aventuranças, eu não sei se você vai lembrar, que a gente estudou a semana passada, e tem uns alunos que ficam assim meio dispersos, né? E perdem, não é? É que nós somos abençoados, abençoadores. Então, diga aí para quem está perto: você é um abençoado, abençoador. Agora escuta o contrário. Se você falou, agora você vai ouvir de alguém: você é um abençoado, abençoador. E Jesus explica para a gente quando isso acontece. Quando é que você se torna de fato um abençoado, abençoador? E aí ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aí Jesus vai ensinar que eu me torno um abençoado, abençoador, quando eu quebro o meu orgulho e aprendo a me submeter a Deus. Depois ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí a gente vai aprender que nos tornamos abençoados, abençoadores, quando aprendemos a derramar a nossa alma na presença do Senhor. A terceira bem-aventurança, e vai nos explicar quando nós nos tornamos abençoados, abençoadores, diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Quando somos humildes ou mansos diante dos homens, nós nos tornamos abençoados, abençoadores. E a quarta bem-aventurança que nós aprendemos a semana passada, está no versículo 6, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Nos tornamos abençoados, abençoadores, quando a justiça é a nossa maior necessidade. E agora pela manhã eu queria continuar falando do verso 7, a quinta bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Dá para colocar o texto aí para mim? Ou não acharam? Isso, vamos ler juntos? Você consegue enxergar aí? Se não consegue, põe o óculos, viu? Põe o óculos, vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Somos abençoados e somos abençoadores quando misericórdia é o nosso estilo de vida. Misericórdia é aquela capacidade de entrar no coração de outra pessoa, até que possamos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Se eu não consigo entrar na circunstância, na situação que a pessoa está vivendo, o meu coração não se quebra. E a palavra misericórdia é miséria de coração, é quando o meu coração se quebra diante da luta, da dor, do sofrimento, da necessidade de alguém. Quem já não foi em algum lugar, viu uma cena difícil, pesada, e se colocou naquele lugar, se colocou naquela situação? Viu ali, quem sabe, o seu filho, viu ali, quem sabe, a sua mãe, viu ali, quem sabe, você mesmo naquela situação. E aí o sentimento é diferente. Parece que a gente sente um aperto no estômago. Já sentiu aquele negócio? Parece que o estômago está comprimido assim. Isso é misericórdia.
é uma espécie de simpatia, a capacidade de sentir com alguém, de sofrer com alguém, é ser movido em direção a esta dor, que não dá para a gente ficar parado, que a gente tem que agir em favor desta dor. É aquela necessidade de conceder alívio, cura, ajuda, o que for possível. E esta era a capacidade mais especial de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que o Evangelho de Marcos, ele caracteriza isso. Quase todos os milagres relatados no Evangelho de Marcos, acrescenta-se antes no milagre essa expressão: e Jesus, movido de íntima compaixão, ou de misericórdia, faz aquele milagre. Parece que o Senhor Jesus vinha passando, via situações, ele olhava e se via naquela condição, e aí, movido de compaixão, ele ia lá e fazia os seus milagres. A grande lição é que os abençoados são aqueles que recebem a misericórdia de Deus nas suas vidas. Eles descobrem que são colocados nesse mundo para serem as mãos, os pés, a boca do nosso misericordioso Salvador. E a gente que foi tocado pela misericórdia de Deus não consegue ficar parado diante daqueles por quem Jesus tem misericórdia. É interessante porque a gente vai entendendo que Deus quer dar para nós tanto a graça quanto a misericórdia, que são características muito caras para nós, e são características que fazem com que nós possamos ser igreja, povo de Deus, e por causa dessa misericórdia de Jesus, você está aqui. Se não fosse a misericórdia e a graça de Jesus, você não estaria aqui. Graça é o favor que você não merece e Ele derrama sobre você. Mas misericórdia é a compaixão que move o Senhor na nossa direção. É a compaixão que faz Ele recolher as nossas lágrimas. É a compaixão que faz com que Ele abrevie o tempo da luta e do sofrimento. É a compaixão do Senhor que faz com que Ele mude algumas coisas só porque você está pedindo. É claro que há coisas que são imutáveis, que Deus vai fazer de qualquer jeito, porque tem a ver com o seu plano, e o plano eterno dele é imutável. Mas há muita coisa que está acontecendo na minha vida, que Deus está mexendo só porque você está necessitando, só porque Ele ama você de uma maneira fora do normal. E por causa disso, Ele espera que você seja de tal maneira marcado pela misericórdia, marcado por esse sentimento, que você comece a imitá-lo. E é interessante isso. Eu me lembro quando o Michel estava na adolescência e a gente estava passando por um tempo de aperto financeiro. Já passou por tempo de aperto financeiro? Eu acho que você deve estar passando, porque alguns fizeram assim tão assim declarado, né? E aí estava frio nessa cidade. Já viu frio em Curitiba? Eu já vi, chovendo, frio. E Michel estava crescendo, e quando os filhos estão crescendo, né, a gente tem que comprar roupa com mais rapidez. A gente que está mais velha, a roupa fica lá no armário, dura bastante tempo, mas o filho vai crescendo, o sapato não serve, não é, camisa não serve, e assim vai. E a gente tinha acabado de comprar um casaco novo para o Michel, com sacrifício, estava pagando ainda o casaco. E de repente o Michel chega sem casaco em casa. E eu disse: Michel, onde é que está o casaco novo? Ele falou assim: tinha um rapaz que estava passando tanto frio.
eu peguei o casaco e dei para ele. E eu fiquei pensando, mas é um casaco novo, ainda nem paguei. Aí ele virou para mim assim: pai, o senhor não faz isso também? Eu vi outro dia o senhor fazer. E aí a gente ficou quieto. O que ia falar? Não é? Por quê? Porque um pai tem prazer de ver as coisas boas do caráter sendo forjados no coração dos seus filhos. Por isso ele diz: olha, você é um abençoado, porque eu derramei misericórdia sobre você, mas eu quero que você seja um abençoador, porque você vai copiar o meu caráter de ser abençoador. E aí a misericórdia começa a fazer parte da nossa vida, da nossa história. É interessante porque a graça de Deus lida com a culpa, e a graça de Deus vai lá e ela aplaca, apaga, perdoa os pecados. E a misericórdia lida com a dor. Por isso, Jesus desejava que estivéssemos sensíveis às dores das pessoas que estão ao nosso redor e que nos dispuséssemos a sermos os próximos destas pessoas. Jesus contou uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano, e ele contou porque uma pessoa lhe perguntou, não é? Quem é o meu próximo? Perguntou primeiro qual era o mandamento mais importante, e ele disse: olha, os mandamentos mais importantes são: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a força, todo o entendimento, mas ame também o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí então aquela pessoa disse: mas quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que eu devo amar como eu mesmo? E ele contou então a parábola do bom samaritano. E nessa parábola ele conta a história de um homem que estava numa estrada perigosa e de repente ele é assaltado, espancado e largado à beira do caminho. E aí então vão passando os personagens dessa parábola. Primeiro passa um sacerdote e vê essa pessoa largada na beira do caminho, mas ele tem pressa, ele não para, não faz nada. E aí você poderia achar muitas justificativas para isso, não é? Um sacerdote, se aquele homem tivesse morto e tocasse nele, ele se tornaria impuro e não poderia fazer a obra sacerdotal. Os sacerdotes trabalhavam por escala, e então ele estava designado naquele dia para essa missão, e ele tinha que cumprir a missão. E talvez ele dissesse: olha, eu não posso fazer porque eu tenho uma missão maior. E aí passou o levita, e o levita também não fez nada, e passou um samaritano que o judeu não gostava dele. E esse não apenas para, como trata as feridas, põe no seu animal, leva até uma estalagem e paga a conta. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo? E aí aquele homem teve que falar assim, eu acho com mau gosto, dizer: o samaritano foi o próximo. E o que Jesus queria nos ensinar é que não adianta a gente assistir, reclamar, falar mal, a gente tem que agir, e a verdadeira misericórdia nos faz ser pessoas que estão agindo diante da luta, do sofrimento e da dor. Estes abençoados, abençoadores, descobrirão que a misericórdia é como um círculo vicioso. Quanto mais eu dou, mais eu recebo, tanto de Deus quanto dos homens. Por isso Jesus ensinou nesse sermão, o sermão da montanha, ele disse assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Eu acho incrível porque a economia do reino de Deus é totalmente diferente da economia do mundo. A economia do mundo vai dizer para você: não dê nada para ninguém, porque você não sabe o que vai acontecer. Guarda tudo só para você. Mas a economia do reino de Deus é diferente. Quanto mais misericórdia, quanto mais graça, quanto mais você imita a Deus no seu processo de vida, tanto mais Deus derrama da sua misericórdia sobre nós. E aí a gente vai descobrir uma coisa tremenda, que a gente, quanto mais abençoa, mais é abençoado. Quanto mais a gente vai cuidar daqueles que estão em aflição, tanto mais vai encontrar gente que vai cuidar da nossa aflição. Quanto mais eu for servir pessoas, tanto mais eu vou encontrar pessoas dispostas a servirem e me abençoarem nos momentos em que eu precisar. Quanto mais eu investir na vida de pessoas ou no reino de Deus, tanto mais Deus vai abrir portas da sua graça sobre a nossa vida. E essa dinâmica é a dinâmica do céu, é a economia do reino, é o jeito de Deus agir na nossa vida. E queridos, olha, é tão precioso porque é uma santa libertação. Quando a gente vai aprendendo a colocar em prática esses valores da nossa vida, nós vamos sendo libertos do medo, libertos da angústia, libertos da escravidão das coisas, e a gente vai aprendendo a viver na dinâmica do Rei, que é o Senhor da nossa vida. Então, misericórdia faz parte do caráter de Deus. Agora, para essa lição ficar prática, a gente tem que perguntar: quem foi a última pessoa com quem você demonstrou misericórdia? Está entendendo? Eu tenho um amigo que diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: se você quer saber exatamente o que é valor na vida de alguém, porque às vezes a gente fala que os valores são esses, aqueles que nós acreditamos nesses valores, mas assim, você quer saber exatamente o que é valor na vida de alguém? Olhe o talão de cheque dessa pessoa e a agenda dessa pessoa, e você vai descobrir o que realmente é valor. E às vezes a gente está falando de misericórdia, mas não faz absolutamente nada. Eu fico impressionado. Vocês sabem que a gente está aqui orando para Deus nos permitir mandar, a partir do ano que vem, uma equipe, não é? Cada mês do ano para o Líbano, para cuidar de um campo de refugiados, para ajudar a cuidar de um campo de refugiados, desses da guerra da Síria. Por que esse campo? Porque eu conheço o pastor da igreja que está trabalhando lá. Por que só lá? Porque eu não consigo fazer tudo em todos os lugares, mas pelo menos um lugar eu posso fazer diferença. Graças a Deus a gente já tem 4 grupos para o ano que vem montados, ou em fase de construção. E eu fico pensando, não dá para a gente assistir aquelas cenas na televisão e ver aquela gente fugindo da guerra e decidindo quase que morrer no mar. Não dá para a gente ver aqueles milhares e milhares de pessoas marchando a pé no frio, atravessando a pé a Europa, porque não tem como voltar para trás. Eu ouvi uma garotinha dando uma entrevista de televisão, uma muçulmana com o seu rosto coberto, devia ter uns 14, 15 anos, não mais do que isso, e ela dizia assim:
Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei para onde eu não posso ir, porque eu não posso voltar mais para minha casa. Eu não posso assistir essas coisas e dizer, eu não tenho nada a ver com isso, ou dizer, coitado desse povo. Eu tenho que dizer, Deus tem algo conosco para fazer nesses lugares também. Eu não posso ir a um bairro da cidade, eu não posso ir a todos os bairros da cidade, mas eu não posso ir a um determinado bairro da cidade, onde a gente está lá trabalhando e dizer, eu não tenho nada a ver com a situação que está acontecendo aqui. Eu não posso olhar o meu vizinho sofrendo e dizer, eu não tenho nada a ver com isso, coitado deles, estão passando por uma luta muito grande. Você está entendendo? Misericórdia tem que ser parte do meu caráter. E quanto mais a misericórdia de Deus estiver no meu coração, tanto mais a misericórdia de Deus se derramará sobre a minha vida. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada e transbordante, vos lançarão no seu regaço, diz a Bíblia. Vai cair no teu colo. Vai cair no teu colo, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A segunda coisa que esse segundo princípio que eu queria deixar com você, que Jesus ensinou, quando é que somos abençoados, abençoadores, vai aparecer no verso 8, onde diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu tentei parafrasear esse texto, e ele ficou mais ou menos assim. Bem-aventurados são os puros, não somente na superfície, mas no próprio âmago dos seus seres, na fonte de onde emanam todas as suas atividades, pois eles verão a Deus. Por que eu coloquei essas coisas aqui? Porque quando a gente vai lendo o contexto do Novo Testamento, a gente vai perceber que pureza era uma das neuroses, se é que a gente pode dizer assim, dos fariseus. Eles estavam preocupados em lavar os pratos e tinham um jeito de lavar prato ritual. Eu não sei como é que funcionava esse negócio, mas lavar prato ritualisticamente deve ser uma coisa muito estranha, né? Eu detesto lavar prato. Tem alguém que gosta de lavar prato aqui? Tem? Levanta a mão. Santos homens de Deus, olha, homens e mulheres, maravilhoso, porque ô coisa chata lavar prato. Fala a verdade, quem não gosta de lavar prato aqui, levanta a mão. Ah, então tem vários companheiros comigo aqui, né? Ô coisa, agora você imagina lavar prato ritualisticamente. Pega o prato, levanta o prato, mostra o prato, molha o prato, vai ser uma coisa doida, tá louco, né? Então, fariseu lavava prato ritualisticamente, lavava roupa ritualisticamente, na hora de lavar a mão, né? E vamos conversar sério, né? Você vai lavar a mão antes do almoço, morrendo de fome, né? Porque você quer ir logo para a mesa, e aí tinha todo um ritual para lavar a mão, lava a mão assim, lava a mão assado, lava o cotovelo, deixa escorrer a água e tal, tudo assim. E aí Jesus olhou para eles e disse assim, não adianta nada, está sujo por dentro. Vocês são raça de víboras, vocês são que nem um sepulcro caiado, cheio de podridão dentro. E aí, Jesus agora vai dizer para a gente assim, bem-aventurados, abençoados, são os que têm o coração puro. Por quê? Porque o coração é o manancial do bem e do mal nas nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que é do coração que vai proceder as coisas boas e ruins,
Mateus 15, versos 19 e 20, dizem assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. É interessante isso, porque a Bíblia está falando que é do fundo da nossa alma que procede o mal, ou do profundo do nosso ser procede o bem. E o problema do homem vem de dentro da sua alma, e ele por si só não pode resolver esse problema, porque essa pureza sem Deus é impossível. Vamos lembrar de Paulo de novo? Ele diz assim: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. Você já fez alguma coisa errada e alguém perguntou para você assim: por que você fez isso? E naquela hora você ficou pensando por que você fez e não achou nenhuma resposta dentro de você? Por que você fez isso? Eu era moleque, estava na escola e eu bolei um plano maléfico. Eu entreabri a porta da sala e coloquei uma mala bem pesada, não era mochila naquele tempo, era uma mala bem pesada, entre a porta, não é, e o batente. Ela ficou bem equilibradinha assim, para que o primeiro infeliz que abrisse a porta, a mala caísse na cabeça. E funcionou, deu certinho, a mala veio de cheio na cabeça, mas a mala era pesada, pesada mesmo. Quando bateu, o cara tonteou assim, já caiu meio parado, porque veio bem no meio da cabeça assim. E aí todo mundo correndo e tal, e depois, quem foi? Já viu, né? Todo mundo aponta, foi ele, né? E aí eu fui parar na diretoria, e me deixaram lá de espera um tempo. Daí a diretora me chamou, mandou eu sentar, e disse assim: Pascoal, por que você fez isso? E eu não sabia dizer por que eu tinha feito aquilo, porque tinha me dado uma ideia doida de fazer, não tinha razão para fazer. E sabe, queridos, é assim que funciona o coração da gente. Nem sempre a gente sabe as razões do mal ou do bem que a gente faz. É interessante que depois que a gente fez, a gente fica racionalizando e achando as desculpas do porquê fez. Mas na verdade, às vezes na hora a gente nem sabe por que fez. E de repente faz tanta besteira nessa vida, faz tanta coisa errada, que machuca nós mesmos, machuca as pessoas que nós amamos, machuca o outro que está ao nosso lado. Machuca, e a gente nem sabe por que fez. Jesus está explicando exatamente isso, que é do coração, que é da alma, que procedem esses sentimentos todos, que nos levam a fazer o que a gente nem gostaria de fazer, de sã consciência, e que eu não consigo resolver essa questão interiormente, porque a minha alma está contaminada. A minha alma está suja, e conforme aquilo que você permite que os seus olhos vejam, aquilo que você permite que faça parte da tua história de vida, conforme aquilo que você permite que esteja sendo alimentado o seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então você pode ter certeza que os desejos da sua alma serão trabalhados por esses sentimentos que foram cultivados dentro de si. É interessante isso. Uma das grandes lutas
que às vezes não são entendidas por aqueles que viveram a homossexualidade, é que eles dizem assim: eu tenho desejos homossexuais. Eu costumo dizer o seguinte: olha, se você já marcou a tua vida e marcou a tua mente com qualquer tipo de desejo ardente da carne, você não precisa ser homossexual para sentir os desejos que marcaram a tua vida. Se você enche a tua cabeça de filme pornográfico, pode ter certeza que você vai desejar as coisas que você viu naquele filme. Se você enche a tua cabeça de sujeira, você vai desejar a sujeira que está na tua cabeça, mesmo que você ache que é sujeira. Por isso, a palavra do Senhor está dizendo: abençoado aquele que é limpo de coração, porque ele vai ver Deus, porque ele vai ser capaz de perceber Deus. A gente cantou essa canção agora: abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, não foi isso mesmo? Agora, como é que Deus abre os nossos olhos? Quando a gente se permite, pelo poder do sangue de Jesus e pela intervenção do Espírito Santo de Deus, ser limpo, lavado, transformado pelo Senhor. E aí, começa a mudar a gente por dentro. E antes aquilo que era um desejo ardente da minha carne, ele passa a ser algo nojento de fato para mim, mas é um processo de Deus na nossa vida. Ser limpo é uma palavrinha grega que tem vários sentidos. Significa lavar roupa suja, separar a palha do trigo. Quando falava a respeito de um exército, significava depurar todo covarde, descontente e incapaz. Quando falava do leite limpo, ele falava o leite não misturado. Quando falava do metal, ele estava falando do metal puro. E a Bíblia vai nos ensinar a como ter o coração puro. E Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Só há um meio da gente ser puro de coração, é deixar-se ser lavado pelo sangue de Jesus, é permitir que aquele que por nós morreu nos purifique, para que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida, mas para que as nossas roupas, e aqui tem a ver com o nosso estilo de vida, seja alvejada no sangue. Eu sou salvo por uma intervenção do Todo-Poderoso, e essa intervenção é fortíssima. Essa intervenção está descrita lá no livro de Zacarias, capítulo 3, quando Satanás vem acusar o sumo sacerdote Josué e diz: olha, ele é um pecador, ele não tem condição de continuar exercendo o seu ministério. E aí o anjo de Deus diz para Satanás: este é um tição tirado do fogo. Salvação é o Espírito de Deus, é Jesus enfiar a mão no inferno e arrancar você do jeito que está de lá de dentro. E aí você vai sair de lá cheirando a fumaça, queimado, machucado, marcado. E é assim que a gente é salvo, nessa condição. A gente sai cheirando a fumaça, a gente sai marcado pela vida, a gente sai machucado pela vida, a gente traz as marcas da vida em nós mesmos. Mas a obra de Deus não termina quando Ele enfia a mão lá no inferno e nos saca. A obra de Deus começa com o resgate.
Você está vendo a tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais, né? E você viu as notícias. O primeiro ato tem que ir lá e desenterrar. A gente tem que ir lá e trazer. E a pessoa que está saindo daquele lugar, ela vem do jeito que está, com a roupa do corpo, vem tudo sujo, vem tudo marcado pela tragédia. Vem gritando e dizendo: onde está o meu filho? Vem todo marcado. Mas essa obra não para aí. Daí ela vai tomar banho, ela vai receber roupas novas, ela está sendo hospedada na casa de alguém, ela está sendo levada para o hotel pela empresa que causou o acidente, ou pela prefeitura. Está entendendo? Queridos, a obra de Deus na nossa vida é assim. Ele vai lá, enfia a mão no inferno e arranca a gente. Você foi tirado do reino das trevas para ser colocado no reino da luz e do amor do Senhor Jesus Cristo, é isso que diz a Bíblia. E não foi uma obra barata. Para fazer isso, Ele morreu na cruz do Calvário por você. Mas a obra de Deus não terminou. E aí, quando a gente lê o livro de Zacarias, a gente vai ver exatamente isso. E aí o anjo do Senhor se volta para Josué, o sumo sacerdote, e o profeta começa a interagir com isso, e diz assim: traz a roupa nova, porque essa roupa está suja. E ele troca de roupa, e vem colocando os sininhos, para dizer: Ele é santo e exclusivo ao Senhor, e põe a placa, dedicado exclusivamente a Deus. E quando parecia que estava tudo pronto, o profeta interage lá no capítulo 3 de Zacarias, diz assim: você esqueceu da mitra, do chapéu, troca o chapéu também. Queridos, é disso que Jesus está falando. Coração puro é quando o Senhor, que enfiou a mão lá no inferno e nos resgatou, diz: eu não terminei ainda, eu quero trocar a roupa, até o chapéu. E aí começa a trabalhar dentro da nossa alma, as marcas que a gente tem, as lembranças que a gente tem, as dores, os desejos pecaminosos que ficaram guardados dentro do nosso coração, do tempo de escravidão, que se misturam dentro da nossa vida, e o Senhor está tratando você cada dia. E é interessante, porque o jeito de Deus está a trabalhar é tão tremendo, que há determinados momentos que você diz assim: se eu conseguisse vencer essa batalha da minha alma, essa tentação da minha vida, eu seria uma pessoa santa, porque parece que você não tem outro pecado. Já aconteceu isso com você? E aí quando você vence, você é vitorioso, o Senhor fala assim: eu quero continuar. E Ele mostra uma outra área da tua vida que tem que ser trabalhada. E essa, queridos, é a obra da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E quanto mais Deus pode trabalhar o interior da minha vida, tanto mais Ele revela da sua glória para nós. E mais do Senhor será compartilhado com cada um de nós. O Senhor Jesus vai trabalhando. Agora, como é que eu passo por esse processo? A primeira coisa que você tem que aprender é que só Jesus faz a obra de santificação na nossa vida. Só Jesus nos arranca do inferno. Se só Jesus faz isso, então qual é a minha parte? Cooperar com o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus vai começar a trabalhar com você, e aí você vai ter que se render, você vai ter que entregar, você vai ter que renunciar, você vai ter que jogar fora. É interessante como esses processos ficam mais claros em algumas situações e menos claros em outras.
Tinha uma jovem que se converteu da Umbanda, e foi uma conversão genuína. Ela passou por um processo de Deus na sua vida, mas ela guardava na sua casa uma série de coisas que tinham a ver com aquele tempo. Paramentos, livros, miçangas, sei lá o quê, um monte de coisa. Mas essa mulher passou a ficar perturbada, porque Satanás ia lá e perturbava a vida dela. E um dia a célula dela foi até a casa dela e disse: olha, tem alguma coisa errada, há tanta perturbação na tua vida, nós vamos orar aqui na sua casa. E começaram a orar, e Deus começou a mostrar o que estava na casa dela, e disse: mas tem alguma coisa aqui que não pertence a Deus, que Deus se entristece de ver. Aí ela falou: eu tenho essas roupas. E eles começaram a tirar fora. Eu tenho esses livros, começaram a tirar fora. Eu tenho esses detalhes aqui do meu culto, e começou a tirar fora. E o interessante é que quando aquelas coisas foram tiradas fora, a perturbação acabou. É interessante porque isso é físico, concreto. Nem sempre isso é físico e concreto, às vezes isso está dentro do nosso coração. E Deus tem que falar assim: olha, vamos tirar esse negócio aqui, e vamos deletar da tua vida. E aí a gente tem que pegar, às vezes, coisas que simbolizam esse tempo e queimar. Às vezes literalmente, às vezes emocionalmente. E na medida em que eu vou fazendo isso, meu coração vai ficando puro, e eu vou poder ver Deus entrando nessas áreas de conflito na minha vida. Nessa manhã eu queria orar com você. Duas coisas a gente aprendeu hoje pela manhã: misericórdia. Deus quer fazer de você um misericordioso, mas Ele só faz isso porque Ele já derramou misericórdia e graça sobre você. E a segunda coisa que a gente aprendeu hoje foi ser puro de coração. Uma santa invasão do reino de Deus no inferno que você vivia. Ainda que ele fosse um inferno muito bonitinho, decorado, mas ela continuava a ser inferno. E aí o Senhor vai lá e arranca você, como a gente arranca um pedaço de pau que está pegando fogo ali na fogueira. Mas Ele não quer parar essa obra, Ele quer continuar essa obra, obra de libertação, obra de transformação, obra de cura, obra em que a gente pega essas coisas que estão atravancando os pesos da nossa alma, que não nos permitem correr. Ele vai trocando. E isso, querido, só o Espírito Santo de Deus faz. E Ele quer intervir hoje na tua vida. O que é que está pesado aí na tua alma? O que é que está física ou emocionalmente te atravancando? E aí a gente tem que colocar isso aos pés do Senhor. E o interessante é: por que você não tirou isso antes? E aquela moça disse: porque eu achava bonitas essas coisas, e porque elas custaram muito caro. Elas têm um grande valor monetário, você não imagina quanto. E queridos, a gente esquece que a gente nunca mais vai poder usar aquilo porque não tem sentido na nossa vida, e então deixou de ter valor. Eu me lembro da Ana Alzira dando um testemunho que na guerra que aconteceu lá em Angola, ela estava numa cidadezinha cercada dos dois lados pelas tropas rebeldes e tropas da situação, e aí a cidade não tinha como ser suprida de alimentos, de coisas.
E aí ela disse assim: eu nunca vi tanta coisa boa jogada fora. Carros de luxo largados pelo caminho porque não tinha gasolina, não tinha como usá-los. Equipamentos eletrônicos jogados pela rua porque não tinha luz elétrica. E ninguém queria aquilo. E tinha 4 toneladas de fubá na igreja. Só fubá, mais nada. Mas ele disse: aquele era o lugar mais rico de toda aquela cidade, porque tinha comida. E tinha pessoas que iam lá querendo trocar o fubá por alguma coisa, mas ninguém queria trocar fubá, porque fubá era vida. E então eles jogavam as coisas fora e diziam: posso ser acolhido dentro da casa de Deus para comer um mingauzinho de fubá com vocês? E aí aquele fubá feito mingau era distribuído entre as pessoas que ficavam naquele lugar. Para mim, essa é a história de Deus na minha vida e na sua vida. A gente vai largando aquilo que parecia antes que tinha valor, mas que não presta mais para mim. E eu vou buscar algo que tem sentido eterno, onde o Todo-Poderoso e só o Todo-Poderoso pode me suprir. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, quem sabe Ele esteja falando claramente: eu quero continuar a minha obra na tua vida, não terminei, e eu quero começar fazendo uma limpeza aí, mexendo em áreas que você não gosta muito de mexer. Quem sabe áreas que estejam simplesmente guardadas no armário, mas só por estarem lá fazem mal. Então hoje eu queria orar por libertação na tua vida. Se há alguém que está ouvindo a voz do Espírito no seu coração, é diferente da voz do pastor, é a voz do Espírito Santo. A gente é capaz de identificá-lo. Hoje é o seu dia de Deus fazer algo tremendo. Então eu vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui na frente, e eu quero orar por você. E quero pedir que essa obra tremenda da graça de Deus continue sobre a sua vida. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando? Vem logo, sai do seu lugar já, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, você ouviu a voz do Espírito, é o Espírito de Deus que está falando, então vem, Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida, viu? Deus tem algo para fazer na tua vida, viu, querido? Tem algo para fazer na tua vida. Se o Espírito de Deus está falando, vem. Você vem a Jesus, você não vem ao pastor, você vem a Jesus. Pastor é de carne e osso, pecador, cheio de defeito, como qualquer ser humano. E se ele não viver isso que eu estou falando para você todo dia, perdeu a graça, perdeu a bênção. É para mim, é para você, é para cada um de nós. Agora eu quero dizer para você, a promessa é que os seus olhos vão se abrir e a glória de Deus será vista por você. Eu não sei como é que é isso, porque Deus é Espírito, como é que a gente vai poder vê-lo? Mas a gente vai sentir, a gente vai perceber, a gente vai ser tocado por essa graça. Vamos orar junto, tá? Agora tem uma coisa que só você pode fazer. O que é que está dentro do armário da tua vida, que Ele falou hoje com você? Então começa a primeira, né? Vamos começar com a primeira. Então o que é que o Espírito Santo falou? Coloca a primeira, vai falando com o Senhor, abre a tua boca baixinho, ninguém mais precisa ouvir, mas mexe os seus lábios. Senhor, Tu ministraste no meu coração isso. Tu falaste ao meu coração aquilo, isso está mexendo comigo, eu senti a Tua presença, e eu quero ser limpo, purificado. E é tão tremendo, porque a acusação de Satanás deixa de ter autoridade sobre a nossa vida, porque o anjo do Senhor que repreendeu a Satanás disse para ele:
Pode sair daqui, Satanás, porque esse aqui é um tição tirado do fogo. E eu vou começar uma obra nova nessa vida. Senhor Jesus, escuta aqui o clamor dos teus filhos. Escuta, Pai, o clamor. Eles não lutaram contra a voz do teu Espírito Santo, ao contrário, eles estão se rendendo ao Senhor. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, inunda o coração deles com o poder do Espírito Santo. Inunda a alma deles com a visão do teu reino. Inunda, Senhor, os sentimentos, os desejos da alma com a manifestação poderosa da tua graça. Ó Pai, a tua promessa é que quando o Senhor limpasse o nosso coração, nós poderíamos te ver. Pai, não há nada mais tremendo do que e motivador do que vermos a tua glória. Então eu quero te pedir, revela a tua glória para esses teus filhinhos. Revela, Senhor, a tua glória. E se há alguma algema de Satanás sobre essas vidas, se há, Senhor, algo diabólico sobre eles, nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender todo o poder de Satanás sobre essas vidas e dizer: ser livre em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, se tornem abençoadores em nome de Jesus, e que eles possam sentir, Senhor, perceber, degustar da tua glória. É aquilo que eu oro no precioso nome de Cristo. Amém e amém. Agora todo mundo de pé, não sai ainda não. Há batalhas que a gente precisa de alguém nos acompanhando. Sério. Há situações que a gente precisa de alguém que esteja lutando com a gente e nos direcionando. Por quê? Porque às vezes nós estamos andando em círculos. A gente já fez e não sai. E aí o Espírito de Deus vai colocar alguém do teu lado para ser intercessor, para te acompanhar, para checar a tua alma, para dizer: escuta aqui, como é que vai? O que é que está acontecendo? Como é que vai ser o próximo passo? Não é? Por quê? Porque a gente transforma algo que é meramente interior em algo concreto, que eu possa palpar. Lembra daquela mulher que eu falei que a célula dela foi lá, não é? E chegaram lá e disseram: tem alguma coisa, foi tirando. Queridos, é assim que funciona. Às vezes a gente não percebe, a gente não enxerga. E eles chegaram lá: mas o que isso está fazendo na tua casa? Por que está aqui? Não, porque eu paguei muito dinheiro, porque isso aqui eu acho bonito. Eu disse: não, acabou, tira. E aí a graça de Deus se manifesta. Então hoje, se você sentir no seu coração, tá? Não é obrigatório não, nada aqui é obrigatório, isso é relação com Deus é da alma, tá? Se você gostaria que alguém acompanhasse a tua vida, tivesse um companheiro nesse processo, normalmente, né, é uma mulher com uma mulher, um homem com um homem, para poder entender as batalhas do coração e a gente caminhar junto, tá? Se você assim entender, tem um pessoal que está ali, eles não serão as pessoas que vão acompanhar você, eles serão as pessoas que vão encaminhar pessoas que vão acompanhar você no teu processo, nessa caminhada de vida e fé. Se você quiser, tá? Procura aquela gente que está lá, eles vão preencher os seus dados, fazer o contato com você, apresentar alguém maduro que possa caminhar com você. Agora lembra, essa pessoa madura é que nem o pastor, pecador, cheio de defeito, não é? E que precisa da graça de Deus. Talvez ele já tenha vencido numa área da vida, mas tem que aprender a vencer em outras, tá? Porque essa é a nossa caminhada de fé. E assim como você precisa de ajuda, tem horas que eu preciso de ajuda, não é?
E sou tolo se eu achar que eu não preciso de ajuda. Não é? Não é assim. Quem já foi no médico aqui? Tem alguém que já foi no médico? A gente não gosta de ir em médico, fala a verdade. Eu não gosto de ir em médico, né? Mas quando precisa, a gente não vai? Então é assim que a gente faz no reino de Deus. Então, enquanto a gente está adorando a Deus, tá? Se você sente esse desejo no seu coração, procura aquele pessoal que está lá. Senão, você vai voltando para o seu lugar, tá bom? Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja com você.